Diretamente para todo o Brasil, nesse grande canal do direito imobiliário. Agora seja bem-vindo. Vamos falar sobre due diligence de imóvel rural. Grande tema, faz parte aí do grande interesse da advocacia imobiliária em todo o Brasil, assessorar as transações sobre imóveis rurais. É algo que toca norte a sul, porque hoje o poder é do agro em relação à economia, participação, amplitude, presença econômica. E hoje a gente vai receber aqui o nosso grande professor Arthur, que é especialista também, o dia a dia dele é o direito rural, e a gente vai conversar sobre os mecanismos de análise de risco. O que o advogado imobiliário deve fazer para orientar o cliente na aquisição de imóveis rurais? Quais são os riscos que ele tem, o cliente, em relação ao imóvel? O que o advogado deve procurar? Onde é que estão os caminhos das pedras? A gente vai falar aqui com vocês. Essa é uma série, uma live que faz parte de uma série de encontros que nós estamos promovendo sobre due diligence imobiliário, auditoria legal para aquisição. Existe uma metodologia e é uma área extremamente buscada por profissionais do direito imobiliário, porque hoje ninguém quer ter problemas. As grandes empresas, as médias empresas querem um atestado de segurança para a operação imobiliária. E acho que você não deve ter visto isso com essa exposição de carga horária que a gente está promovendo agora. Então, estou feliz de estar promovendo esses encontros também gratuitamente. E deixa eu ver aqui, cadê meu convidado? Agro no Direito, eu vi que você entrou, já botou até uma palminha aqui. Entrar ao vivo com Agro no Direito. São, para quem vai assistir depois, né, são 20h04. Eu estou com esses olhos vermelhos aqui de trabalho. Comecei um dia cedo. Diga, professor Arthur, bem-vindo. Bernardo, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Que bom que a gente está conseguindo fazer essa live juntos, né? Cara, um prazer imenso, Bernardo. Fico muito feliz aí pelo convite, cara. E é um tema, além do que você falou, de uma relevância enorme, né? É um prazer porque é um trabalho que eu faço diariamente, é um trabalho muito necessário, principalmente para o agronegócio também, né? Com certeza. E eu acho que o due diligence de imóveis rurais, Arthur, ele interessa não só a quem vai comprar o imóvel, mas quem vai tomar financiamento, a quem vai dar Perfeito. financiamento também, né? A depender quem vai fazer parceria, algum tipo de parceria agrícola para poder explorar, né, ali o imóvel. E vamos passar aí por diversas coisas, porque aqui as questões ambientais vão ser muito mais relevantes do que nos imóveis urbanos, né? Com certeza. A gente aqui no escritório a gente faz também análise de imóvel urbano e também de rural, mas rural, claro que é o principal. E são duas análises diferentes mesmo. A gente tem critérios diferentes. Enquanto a gente analisa critérios urbanísticos em alguns casos, o outro a gente analisa questões fundiárias rurais, cadastros rurais, né? Então são caminhos diferentes. E você falou justamente ali sobre o quando a gente necessita de uma DU, né? E hoje a gente atua, por exemplo, em questões, como você falou, de contratos de arrendamento e parceria. Quando você vai adquirir, quando você vai tomar a posse, ele ter a cessão de posse desse imóvel a fim de parceria, é necessária essa DUI também, você entender a situação cadastral, registral desse imóvel também. Na aquisição, obviamente, que acho que é a principal ali, seja numa arrematação, seja numa aquisição de compra e venda, né, na questão de leilão, ou também o que a gente vem atuando bastante aqui no escritório também, são o que está muito em alta hoje, né, são as usinas fotovoltaicas. Quando a usina arrenda o imóvel, na verdade não é um arrendamento, né, é um direito real de superfície. Nesses casos, por um investimento ser um investimento milionário, a gente tem ali direito real de superfície de 30 anos, 35, 40 anos. Então, pense só, a segurança que a gente tem que dar, né, para uma transação, né, de um direito real de superfície, né, para essa questão, mas dentro do imóvel, dentro das questões cadastrais, para não ter uma certa dor de cabeça durante esse tempo que realmente é longo, né? Perfeito, Arthur. E eu explicava mais cedo num dos stories.
que a técnica de auditoria legal, que passamos a incorporar o nome do diligence, ela não se aplica somente antes do evento, né? A gente vai fazer auditoria depois também. É muito comum, você falou de imóveis ali em relação à possibilidade de utilização dos parques eólicos e também das placas fotovoltaicas. Eu recentemente recebi duas consultas de grandes empresas que tinham imóveis rurais, atenção, gente, e estavam com suspeita, uma de sobreposição com território originário de natureza quilombola e a outra de povos indígenas. Então a gente foi fazer uma auditoria no processo de demarcação e analisar ali as confrontações das fazendas para ver essa questão também. Uma outra questão, vamos aí passando nessa primeira etapa os exemplos, né, de dois Sim, interessantes que a gente já fez. Já te passo a palavra, tem um outro interessante, um conflito fundiário em que o Estado, ele passou a dizer que o imóvel era público. E essa família é uma família extremamente produtiva, tem um complexo de plantações muito importante para o Estado, e a gente começou uma batalha cujo início foi deflagrado com o due diligence. Então, muitos advogados têm perguntado como é que eu cobro, né? Muitas vezes vocês vão receber problemas que precisam de uma auditoria prévia para identificar qual é o direito do cliente, quais são as possibilidades. E aquilo é possível fazer uma análise, e obviamente era besteira do Estado, porque a área não era pública, mas até hoje a gente está lá lutando, já conseguimos eliminar e tudo para sobrestar a atividade ilícita, mas ainda não teve trânsito em julgado. O que que você mais faz aí, Arthur? E o que que você mais vê, que você já viu de interessante dessa auditoria sobre imóveis rurais? não, essa questão de áreas de assentamento, áreas de quilombola, realmente, dependendo da região, é muito comum. Eu vi aqui, inclusive, a doutora Luliane, que é parceira minha no Mato Grosso, a gente atua bastante junto. No Mato Grosso, isso é muito comum. Sobreposição de áreas de assentamento, áreas de quilombola. E quando a gente tem isso, a gente tem que pensar, inclusive, que quando a gente toma crédito agrícola, hoje os bancos eles vêm fazendo essa DUI. O próprio banco vem fazendo uma DUI para ver de fato aonde vai ser investido esse dinheiro. Até porque ela tem uma questão de ESG, né, questões de direcionamento desse dinheiro, questões ali de sustentabilidade social, que deve ser comprovada através de relatórios de sustentabilidade anual. Então, quando ela libera um certo dinheiro para o investimento de um imóvel e percebe que esse imóvel tem sobreposição, por exemplo, de área quilombola, acaba, né, sujando, vamos dizer assim, ali a instituição. Então, ela tem cada vez mais trazendo também essa DUI dentro para aquisição de crédito. E aí, o que está acontecendo? Principalmente Mato Grosso, né? Há sobreposições em alguns casos de área quilombola. E quando há essa sobreposição, eles não liberam crédito. Então, isso realmente tem acontecido muito. E também, né, é sempre importante falar de que a gente vai entrar também no assunto sobre processos minerários. E por que a gente sempre tem que verificar processos minerários? Porque justamente o dono do imóvel ele é superficiário. Então ele tem a posse ali da superfície, ele tem a propriedade da superfície. O subsolo ele é da União e a União ela é regulada justamente ali por processos, né, o processo minerário é um direito ali da União. Então é algo também que deve ser regularizado, que deve ser verificado, porque numa eventual processo minerário ele vai sobressair sobre o direito de superfície. Gente, olha quanta coisa interessante a gente está falando, a gente está tocando, está orientando, compartilhando aí essa prática, essa teoria. Muita gente acha que do diligence é só análise de passivo judicial do vendedor. Ou de A matrícula. gente está colocando, ou de matrícula, o que está na matrícula de ônus. Olha É, quantas coisas a gente está colocando que são absolutamente determinantes para a zoabilidade de um imóvel rural, não é, Arthur? E que aquilo não aparece na matrícula. São informações que estão, infelizmente, ainda extra-registrais, né? exatamente. A gente sempre, entrando já até, Bernardo, nos aspectos que a gente utiliza ali para uma análise, para uma DUI, o primeiro eu sempre começo com a questão registral, porque entender de fato ali a situação registral vai dar um norte, né?
porque dentro da matrícula podem haver outros aspectos. Por exemplo, o aspecto ambiental. Se dentro da matrícula consta, por exemplo, uma reserva legal averbada, então se tem a averbação de uma reserva legal ali, ela é uma área que, em tese, em alguns casos, não poderá ser explorada, ela deve ser conservada. Né? Então, você já tem ali um ponto de atenção. Você tem também dentro da matrícula entender ali as questões de ônus, né? Hipotecas, se tem hipotecas em aberto, se tem penhoras. No caso, por exemplo, de uma DUI direcionada para arrematação, para compra de créditos, para cessão de créditos, tem que verificar dentro dessa hipoteca se é um crédito preferencial, se é um ônus preferencial que você está adquirindo, né? Então, uma análise registral ele vai muito além da questão de titularidade. Infelizmente, hoje, muitos profissionais eles entendem que a matrícula ela vai suprir todas as análises. E olha só, na verdade, né, e não é só, isso a gente fala profissionais não só do direito, mas também agrônomos, agrimensores, engenheiros, eles entendem ali, porque o cliente rural, ele tem pessoas de confiança, né? Então ele tem o advogado dele, que é aquele advogado de confiança, ele tem aquele engenheiro que ele chama de doutor, inclusive, né, que escuta muito. E aí o engenheiro fala assim, não, essa matrícula está correta. Como, né, como se a própria matrícula falasse tudo, mas não fala. A matrícula, a gente sempre tem que lembrar que ela dá publicidade a atos, né, a registros e averbações. Mas ela vai ser, sim, um norte. Então, dentro da análise registral, verificar exatamente quem são os proprietários desse imóvel, né, verificar toda a titularidade, se há de repente, alguma fraude dentro da matrícula que não foi, dentro da certidão de ônus que não foi observado. Verificar, então, a questão de ônus, né, hipotecas, penhoras em aberto, verificar sempre as datas de pagamento também dessas penhoras, até porque quando você adquire um imóvel que já está penhorado ou que tem uma alienação fiduciária, por exemplo, pode haver risco dentro do seu contrato, né, a partir do momento que você adquire. Então, análise registral, eu entendo que sempre é a primeira base de estudo, né, Bernardo? É correto, Arthur. Gente, quem puder, né, joga um aviãozinho aqui no Instagram, tem uma setinha que é o último botão direito e compartilha essa live com quem trabalha com direito imobiliário, com quem quer se aprofundar sobre o que é uma auditoria imobiliária, um due diligence, sobre quem compartilha com quem já trabalha com imóvel rural ou quer começar a trabalhar nesse imóvel rural. O mercado é gigantesco, né, Arthur? Falta advogado especialista norte a sul no Brasil e, assim, eu era um advogado de incorporação e loteamento durante muito tempo, até descobrir, né, o agronegócio, sobretudo as questões fundiárias registrais, que são muito recorrentes a gente ser procurado aqui também, questões complexas de natureza fundiária, geralmente busca o nosso escritório, que a gente acaba combinando até com um contencioso estratégico, muitas vezes, é o tipo de ação que até que eu gosto de fazer, e eu acho que a experiência do Arthur também vai ser legal esse bate-papo. E quem puder dar like aqui embaixo também, para que o Instagram possa captar a live como relevante para mais pessoas. E você falou, Arthur, sobre o que aparece na matrícula. Eu acho que, a depender do estado que eu estiver fazendo essa análise, eu já fico desconfiado também das delimitações e confrontações, né? Sim. Você sabe disso, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, sobretudo tem uma irregularidade muito grande registral e fundiária, histórica, né? Você pega um imóvel rural em São Paulo, é muito difícil você ter assim fraude. As áreas públicas elas são muito bem delimitadas e aqui a gente tem um problema recorrente. Eu estou travando? Não. Não, não, para mim não. Ah, tá. E aí, a gente tem a oportunidade de fazer. Eu gosto de fazer análise dos registros até a transcrição. Se isso não for muito inviável, para poder ver como é que é o registro da transcrição daquele imóvel que apareceu, quais são as fazendas, porque às vezes algum desmembramento tem algum indício de irregularidade. É, uma coisa assim que eu já vi sair matrícula, sair área de matrícula que não tem área suficiente para sair, né? Uhum. Obviamente que com as certificações do INCRA, a gente diminui a hipótese de sobreposição, mas você já deve ter visto também, várias vezes, Muito. o material do INCRA, ele, além de não ser o definitivo, ele também está errado
e aquilo não resulta em acabar o risco, né? E uma outra coisa que eu quero lhe perguntar, dessa análise fundiária, a gente está discutindo no âmbito nacional hoje a possibilidade de levar a matrícula o passivo ambiental do imóvel, né? Há quem sustente que seria possível fazer uma verbação de infração ambiental, e eu me tremo com essa ideia, porque a coisa ainda está sendo discutida, mas para nós que somos advogados, é muito difícil buscar passivo ambiental, porque É. embora tenha caráter real, a gente tem que fazer uma busca no órgão ambiental em função de pessoas, né? Não aparece lá o imóvel, não existe um indicador real no órgão ambiental. E eu queria saber a sua opinião. O que você acha que deveria ir para a matrícula em matéria ambiental? O que você acha que não deveria ir? Né? E aí a gente está falando de áreas de vegetação nativa, a gente está falando de APA, a gente está falando, obviamente, a reserva legal é obrigatório por lei, já está claro lá. A gente está falando aí de que mais? Eu acho estranho a discussão sobre a APP, né? Mas também há quem levante a circunstância de averbar a APP. Ouvi de você sua opinião aí. Vamos lá. Então vamos por partes. Primeiro entrando naquela questão registral que você falou que eu acho muito legal. A gente sempre precisa entender primeiro a realidade de cada estado nas questões registrais. Porque, de fato, em São Paulo, são problemas diferentes. Cada estado tem seu problema diferente. Todo estado tem problema. Só muda, né, o tipo de problema de acordo com o local. Estado de São Paulo, quais são os principais problemas registrais que a gente tem aqui? Hipotecas, né? Às vezes hipotecas que foram abertas não foram canceladas, a gente tem muito isso. Na questão fundiária registral, vamos dizer assim, a questão do georreferenciamento. Por quê? Principalmente na região do estado de São Paulo, no oeste paulista, a gente tem uma grande massa de pequenos imóveis rurais, de áreas de menores de 80 hectares, por exemplo, que são consideradas pequenas propriedades. Ou vamos falar assim, menor que entre 25 a 100 hectares. Essa é a média mais ou menos da nossa região aqui. Então, quando a gente tem uma região de pequenos proprietários, dentro da lei fundiária, dentro das questões de georreferenciamento, nós temos o prazo legal de reserva de georreferenciamento. Então, o que acontece? Nunca ninguém faz as coisas sem precisar. Né? Sempre o produtor ali, ou todo mundo, ele espera um momento ali para fazer. Então, eu tenho prazo até 2025, então eu vou esperar até 2025. Então, o que acontece? Como a gente tem áreas pequenas e que ainda, em alguns casos, nem chegou o prazo do georreferenciamento aqui, você tem muitas áreas com descrição precária aqui no estado de São Paulo. Quando a gente pega uma matrícula ativa, a matrícula está lá de 1976. Eu fiz questão da minha palestra lá no evento de Salvador que a gente conversou, mostrar realidades de matrícula. Mostrar matrículas, por exemplo, no estado de São Paulo, onde tem descrição totalmente precária. Em Minas Gerais, que também são muitos pequenos produtores, matrículas escritas à mão. Matrículas escritas à mão. Então, essas são as realidades. E também mostrando como eram as medições antigas. Então, qual a confiabilidade que a gente tem naquele registro, naquela descrição? Então, a gente tem, de fato, descrições precárias ali, dentro das matrículas do estado de São Paulo. A gente tem Rio Grande do Sul, nessa realidade com pequenas propriedades, Minas Gerais, Santa Catarina. Agora, quando a gente sobe, vai para o Centro-Oeste, ali para o Mato Grosso, aí sim nós temos uma questão maior de sobreposição de áreas, né? De sobreposição de áreas de títulos, de áreas devolutas. Né? Então, eu faço justamente isso. Quando a gente tem áreas, por exemplo, do Oeste Baiano, né? Que é muito comum também, Pará, Mato Grosso, faça mesmo uma cadeia dominial. Puxe uma cadeia sucessória dessa matrícula para entender se houve fraude, porque isso acontece muito. O que acontece? Às vezes uma área de matrícula tem 500 hectares, ela se desmembra em duas áreas. Uma área se tornou uma área de 300 e a outra de 300. Opa, está sobrando 100 hectares aqui. Por quê? Não está esgotando aquela matrícula ali, na verdade está sobrando ali. Acontece muito também em alguns estados, essas aberturas de matrícula por mudança de circunscrição, por aberturas de novos cartórios. E aí esquece, às vezes, de cancelar uma matrícula. E a gente tem duplicidade de matrículas ali, de registros. E aí, muito, muito fácil de se fazer fraudes ali em cima de matrículas que já deviam estar encerradas, né? Então, tem o caso, inclusive, Bernardo, aqui do estado de São Paulo, onde não foi cancelada uma matrícula e aquele antigo proprietário, um cara muito mais antigo ali daquela matrícula, começou a vender essa matrícula. Além de vender, ele deu em garantia, né, em várias hipotecas. Agora, como
alguém vai rematar esse imóvel, como alguém vai tomar, como alguém vai garantir uma dívida em cima desse bem. Não há, não tem como, né? Então, só para fazer ali um breve comentário sobre as questões registrais que você falou, que eu achei muito pertinente. Nas questões ambientais, questão de averbação de multas, né? É realmente um pouco complexo de verificar se há multas dentro daquela propriedade. Na verdade, é o que você falou. Quando a gente tem multas, elas impactam no CPF, vamos dizer assim, na pessoa, no infrator. Porque dentro do critério ambiental administrativo e no âmbito penal, a gente tem uma questão sancionatória. E aí responde quem poluiu, é o princípio do poluidor-pagador. Então, quem fez a infração é quem vai responder. Então, vai incidir sobre a pessoa e não sobre o imóvel. Agora, nas questões reparatórias, a gente fala de reparação ambiental, de reserva legal, vegetação nativa, tudo que fala de reparação, âmbito civil, aí é próprio terreno. Então, ela incide sobre a coisa, incide sobre o imóvel. Então, eu entendo que questões de reparação talvez sejam pertinentes, em alguns casos, mostrar na matrícula. Em alguns casos, também não entendo que seja uma necessidade de publicidade, em alguns casos, até porque eu entendo que o preceito maior era o órgão ambiental trazer essa informação para nós. Mas, infelizmente, em alguns estados, o órgão ambiental não tem uma certa publicidade. É omisso Então, mesmo. É, é e, omisso. inclusive, o levantamento dessas informações é uma dificuldade em alguns casos. Muito difícil. É. A gente tem um caso, por exemplo, no Mato Grosso, que é a SEMA lá. A SEMA ela tem banco de dados onde mostra embargos de imóveis, ele mostram algumas infrações ambientais. Mas assim, eu particularmente eu não levo aquilo como juro por Deus, vamos dizer assim, eu não dou total confiança naquela informação. É uma base para você verificar. Agora, onde a gente vai verificar as questões do proprietário? Fica omisso de fato. A gente vai pesquisar, de repente, tentar localizar ali em ações, eventuais ações, execuções fiscais, se teve multa, né? Então, é realmente muito complicado. Eu não sei se a saída para tudo seria a averbação, tá? Eu não entendo. Eu entendo que é uma obrigação muito maior do próprio órgão ambiental, forçar os órgãos ambientais a deixar algo mais público, um banco de dados mais público, ou então a matrícula. Até porque muitas dessas dívidas, das questões ambientais, não se aplicam à coisa. Agora, na questão de reserva legal, vegetação nativa, aí eu entendo sim que é bacana você trazer isso à matrícula. Por quê? Para dar publicidade ao sucessor. Para o sucessor, para aquele que compra, verificar a E situação até a atual daquele. obrigação também, né? É uma tutela Sim, ambiental. é uma tutela ambiental. Antigamente, dentro do antigo Código Florestal, a gente tinha a obrigação da averbação da reserva legal. Então, antigamente, a gente pegava muitas matrículas ali, falando assim, olha, averba-se a reserva legal em 20% sobre o imóvel. Só que era uma informação omissa também. Por quê? Basicamente falava que tinha uma averbação de reserva ali. E aí, o que o advogado tinha que fazer para verificar onde era essa reserva legal? Solicitar ou no órgão ambiental ou na matrícula, ou no cartório, o mapa disso, dessa averbação. Algum projeto, algo que mostre onde é isso. Então, há essa possibilidade ainda, quando há averbações de reserva legal, solicitar esse mapa, essa informação via cartório ou via órgão ambiental, mas é uma informação muito omissa. Então, o que o novo Código Florestal trouxe? Ele desobrigou a averbação da reserva legal, vamos dizer que ele não dispensou, ele desobrigou. Ele desobrigou desde que seja averbado o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então ele trouxe o CAR como um substituto, porque o CAR é um banco de dados georreferenciado, ou pelo menos deveria ser, né? Então ele tem esse intuito, o CAR tem esse intuito ali de uma regularização e uma publicidade das informações ambientais naquele local. Então quem sabe futuramente não seja na matrícula, mas seja no CAR essas informações ambientais também, né? É, eu acho que a gente ter a concentração das informações é importante e, obviamente, que defendo que o que seja mais relevante, sim, tem que estar na matrícula e a informação a partir do registro diminuir as assimetrias registrais, né? Arthur, a Tarsila perguntou aqui como é que faz para entender o risco ambiental? Gente, a gente pede ao cliente para apresentar um relatório de caracterização ambiental. Lá ele precisa mostrar onde é que estão essas APPs, se tem, onde é que estão os rios, as nascentes, como é que é essa vegetação,
como é o resto da flora, que tipo de fauna, porque cada tipo de, cada ponto dessa caracterização vai ter um efeito legal, né, Arthur? E aí você vai, enfim, orientar em relação a plano de manejo, as questões que sejam relevantes. E eu acho que o advogado imobiliário, ele fica muito, uma super dica, né? Fica muito restrito quando ele não consegue olhar as questões ambientais, não orientar o seu cliente. O que você falou, às vezes é um técnico que o que eu vejo, tá? Vejo do ponto de vista de problemas que já aconteceram. Muitas pessoas fazem compra e venda sem olhar isso. Fazendas são adquiridas sem essa análise. Depois, ali tinha uma plantação irregular que estava sobreposta a uma área de restrição. Ele tem um problema, né, superveniente, e quando vai ver, de fato, não podia fazer uso do imóvel naquela poligonal, e é algo que desvaloriza o imóvel, ele devia ter visto antes. Então, acho que a questão ambiental é muito relevante para imóvel rural, né, Arthur? E aí, a gente pegar a sua opinião, a gente já pode falar dos aspectos cadastrais também. Legal. A gente não está seguindo uma pauta, né? A gente comentou de seguir, mas acho que o papo vai levando e acho que fica muito melhor, viu, Bernardo? As questões ambientais, primeiro que a gente tem essa dificuldade mesmo. E sempre quando eu faço uma DU, eu tenho junto a parte técnica. Quando o cliente, ele de fato, ele quer saber tudo ali dessa aquisição, ou ele precisa, a gente precisa, às vezes, de um engenheiro, de um técnico ao lado. Para o advogado, né, para o advogado que não tenha esse aspecto, que não tenha um parceiro ali junto, e pelo menos quer entender um pouco, quer trazer um pouco sobre o aspecto ambiental, sempre verificar primeiro as questões processuais. Se há processos de ação civil pública, de reparação de danos ambientais, envolvendo ali o vendedor. É uma primeira pesquisa. E verificar também nos órgãos ambientais se há autos de infração e embargos em cima disso. Mas dentro do aspecto de matrícula, no aspecto cadastral também, o próprio cadastro ambiental rural, ele foi feito, né, com o intuito de regularização ambiental, regularização da reserva legal. A lei fala que, dependendo da localização do imóvel, há um percentual mínimo de reserva legal. Então, lá no artigo 12 da Lei 12.651, ele vai falar que o imóvel rural, se ele estiver localizado na Amazônia Legal, ou seja, o que é a Amazônia Legal? São 9 estados, se eu não me engano, que compõem a Amazônia Legal ali. Mato Grosso, parte do Maranhão, Amazonas, Pará, né, acho que Roraima, Amapá, toda a parte norte e mais alguns estados ali. Então, se ele estiver localizado neste local, na Amazônia Legal, 80% do imóvel, se estiver no bioma amazônico, ele tem uma necessidade de 80% de reserva. Se na área de Cerrado, no bioma de Cerrado, 35%. E fora da Amazônia Legal e demais campos ali, 20%. Então comece a análise ambiental por aí. Verifique em cima do CAR quanto que foi apontado de reserva legal, de vegetação, de APP, e faça o simples critério. Há um déficit ambiental nos critérios ambientais apontados no CAR, né? Que também é declaratório, então há um perigo sobre isso. Mas é um norte. Se dentro da matrícula do imóvel, vamos imaginar um imóvel de 100 hectares, onde tem a necessidade de 20% de reserva legal. Se eu tenho averbado constando ali no cadastro ambiental rural, 40 hectares de reserva legal, eu sei que eu já tenho um superávit de reserva. Agora, se eu tenho menos que isso, em regra, eu estou em déficit ambiental e eu vou ter que recompor de alguma forma, seja com plantio, seja com servidão ambiental, seja com outro aspecto. Mas para análise ambiental, Bernardo, eu sempre recomendo, né, que faça primeiro esse critério, porque são informações que às vezes vai estar na nossa mão, como advogado. Verificar o CAR que a gente vai solicitar e verificar o tamanho da área desse imóvel. Fazendo o critério do percentual da reserva, a gente já consegue entender se pelo menos ele tem um déficit ambiental na sua declaração do CAR. Agora, caso o cliente esteja necessitado de algo mais a fundo, aí o que eu faço? Tem clientes, por exemplo, que quer uma análise firme ambiental. Ele quer de fato saber se houve supressão antiga, se ele está adquirindo algum passivo por uma supressão ilegal. E aí a gente tem bancos de dados, de imagens antigas ali, onde a gente consegue verificar se houve desmate. Né? No próprio norte, ali no Pará, a gente tem o PRODES, que vai verificar se houve um Excelente você desmate mencionar o irregular. PRODES, ele é muito efetivo. Sim, acho muito bom. Então, quando o cliente ele necessita ali de uma análise mais a fundo,
verificação de vegetação, mesmo que seja uma verificação sensorial, né, de uma forma remota. Chame um técnico, porque o advogado aí já não tem essa competência, ela tem de longe essa competência, porque vai ser uma análise geoespacial. Aí entra num critério mais geoespacial para a gente conseguir localizar isso. Boa. Gente, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, comentário, pode colocar aqui no chat que a gente vai buscar responder. Arthur, conta para o público como é que você precifica a atuação no due diligence, quais são os parâmetros que levam você a dar um preço nesse serviço, como é que você costuma fazer em relação às etapas desse serviço, que outros serviços estão relacionados à contratação do DUI, geralmente, quando o cliente entra no seu escritório e vamos orientar aí a turma de casa. Hoje, vamos colocar de uma forma bem por cima, 80% do que é extrajudicial hoje no escritório é DUI, seja uma DUI. Então, a gente tem etapas. Atenção, Então, tem. gente, peraí, olha o que o professor Arthur colocou. Eu acho incrível regularização de imóveis, eu acho legal inventário, mas a gente precisa se atentar de que boa parte do que os altos advogados, os grandes advogados imobiliários, eles são buscados é auditoria legal, é due diligence. Arthur, deixa eu enfatizar aqui o ponto que você acabou de falar: 80% do seu escritório Do é que do é diligence, extrajudicial é do do que é diligence. extrajudicial. Isso é muito relevante. Você é um cara super atuante na área, lida bastante com o imóvel rural e as pessoas precisam entender que esse é um grande filão, sim, uma grande oportunidade, né? Lhe devolvo a palavra, meu amigo. Desculpe, é só um highlight para Imagina, as pessoas imagina prestarem isso. atenção. São 8h33. Aí tá o menino no colo lá da moça já tá maridão, maridona, ali cansado, janta, banho. Algumas pessoas estão aqui no Viva Voz, mas uma live super importante com informações super relevantes. 80% do escritório do Arthur no extrajudicial é auditoria. Hoje, nosso escritório ele atua muito no extrajudicial, então pode ter certeza que grande parte da nossa atuação ela é de due diligence mesmo. É algo assim fantástico, porque é necessário. Hoje, como a gente presta serviço para muitas empresas, a gente tem hoje serviços, né, periódicos dentro dessas questões. Mas chega também aquele cliente que de fato vai precisar de uma DUI, por exemplo, para uma uso capião. Então ele vai precisar de uma DUI de repente, registral, né, da questão dominial, para ele entender se de fato ele vai ter que entrar com processo de uso capião ou vai entrar com processo de legitimação de posse dentro do órgão fundiário. Né? Então tem também essa necessidade. Mas a minha precificação ela pode ser tanto por hora, né, entendendo a complexidade